Olá pessoal, José Eduardo Daronco aqui, analista CNPI da Suno, e hoje eu estou com uma presença muito especial. Estou com o Lucas Neves, CFO da Wiz. Muito obrigado, Lucas, pela presença. Se quiser se apresentar um pouquinho. Daronco, obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho da Wiz. A gente está feliz de estar aqui, né? Faz tempo que a gente acompanha o time da Suno, acho que eles conhecem muito da companhia, e a ideia é falar um pouquinho do que é o case da Wiz e também contar um pouquinho do que tem sido esse ano e do que a gente espera para os próximos anos da Wiz. Obrigado pelo convite. Perfeito. Então, Lucas, eu queria entender um pouquinho, a Wiz ela passou por muitas mudanças nos últimos 5 anos. Eu diria até que a Wiz ela não é a mesma quando a gente olha 5 anos para trás. Eu queria que você explicasse um pouquinho como era a Wiz e como ela é hoje, né? Toda essa mudança da caixa para os novos negócios. Bacana, você está corretíssimo, assim, mudou drasticamente o modelo de negócio. A Wiz faz 50 anos esse ano. Durante 45 anos, a Wiz teve um único canal. A Wiz ela era a corretora de seguros do canal da Caixa Econômica Federal. Então, todo seguro que era vendido dentro do canal de distribuição da Caixa Econômica Federal, a Wiz fazia jus a um pedaço de comissão desses produtos. E o modelo de negócio mudou a partir do momento que a Caixa manifestou o interesse dela de não continuar com a Wiz como corretora. Foi uma parceria longa e que foi muito proveitosa para os dois lados. A Wiz contribuiu muito com o crescimento de seguros no canal de distribuição da Caixa, e a Caixa cresceu muito o seu negócio nesses últimos anos, mas a Caixa entendeu que ela deveria seguir um caminho mais parecido com o que a BB Seguridade faz, de ter sua corretora cativa e usar essa estrutura para fazer a distribuição no seu canal. E eu acho que a Wiz passou por um grande desafio, que é: será que eu tinha um contrato ou será que eu tinha um modelo de negócio que eu consigo replicar em outros canais de distribuição? E a gente foi com muito empenho, com muito cuidado, com muito gás para pegar essa expertise que a gente ganhou na Caixa e usar isso em outros canais de distribuição. A gente começou com o Banco Inter, do Banco Inter a gente foi para o BMG, e de lá para cá a gente agora cresceu muito nosso portfólio, e a gente tem muito orgulho porque a gente entende que para esse modelo de distribuição funcionar, a primeira coisa que eu tenho que fazer, eu tenho que gerar valor para esse canal de distribuição, para que depois eu possa capturar valor para esse canal de distribuição. Então, o grande cuidado que a gente tem é falar assim, por que o BMG, a Omni ou qualquer outro parceiro da Wiz, o Paraná Banco, porque tem que falar, com a Wiz eu vou mais longe. Enquanto essa resposta falar porque a Wiz tem tecnologia, a Wiz tem equipe, a Wiz tem um jeito de fazer, e ele perceber esse valor, a gente tem proposta de negócio, de valor. Então, a gente trabalhou muito nesses últimos anos em construir e mostrar essa proposta para os nossos canais. Eu acho que a gente começa a ter os primeiros resultados óbvios, né? Você vê o que cresceu a corretora do Banco Inter, o desenvolvimento que a gente teve na BMG Seguros. Então, eu acho que a gente vira esse ciclo de 23 com track record, que a gente gosta de dizer, né? Com histórico de crescimento dessas novas parcerias que mostram que a gente conseguiu gerar valor para os nossos sócios. Perfeito. Eu acho que quando a gente olha para a Wiz, e eu acho que isso é importante o investidor entender, a Wiz ela não é uma seguradora, né? Ela é uma corretora. E até por isso, e a gente vai comentar um pouco mais sobre dividendos, justamente dá o fato da companhia ser geradora de caixa, e por isso, por muito tempo, ela pagou muitos dividendos. Hoje, os 3 principais balcões que a Wiz atua é o Banco Inter, que ela detém 40%, né, Lucas? Isso, exato. BRB, que ela detém 50,1%. Isso. E a operação no banco BMG, isso. 40%, né? Isso, a gente tem uma opção para chegar a 49%. Perfeito. Poderia explicar um pouco esses balcões, como que a companhia chegou até eles, né? E como que eles vêm crescendo, como que eles vêm se desenvolvendo, e como que é a visão de vocês para essa transição, né? Estava na Caixa, você ficou muito bem, terminou o contrato da Caixa, ainda tem uma receita relevante da Caixa que está em runoff, né? Isso. E essas novas parcerias? Claro. Esse ponto que você falou, Daronco, eu acho que para o investidor que está olhando a Wiz é um primeiro ponto importante para ele entender, né? No ecossistema de seguros,
você tem o canal de distribuição, que no Brasil o bancassurance são os bancos distribuindo seguros. Você tem a seguradora que toma o risco e que normalmente é um negócio que retém muito caixa, porque para fazer frente a uma carteira de seguro de vida que tem um risco de sinistralidade, as pessoas falecerem, ficarem inválidas, ela precisa acumular caixa. E você tem o corretor de seguros, que é quem ajuda na distribuição desse canal. Então a Wiz está nessa parte do ecossistema de seguros. A Wiz não toma risco, a Wiz ajuda a vender seguros, seja em canais de distribuição, seja na Wiz Corporate, onde a gente faz essa venda B2B. Entrando especificamente nos 3 canais que fazem a maior parte do resultado da Wiz, como você bem falou, cada canal tem uma realidade e um desafio muito diferente do outro. A gente está falando de um banco digital, que é o Inter, um banco público, que é o BRB, e um banco que tem um enfoque muito grande em consignado público, que é o BMG. Então, cada um desses bancos ele tem uma estratégia muito específica e a Wiz ela tem que seguir a estratégia do canal. Não dá para a gente fazer uma estratégia que está desassociada do que o banco quer fazer. Então, o primeiro passo que a Wiz fez nesses canais e como é que eles estão agora foi o seguinte: a gente olhou para o banco e a gente falou, como é que eu vou chegar nesse banco e eu vou mudar o patamar de venda de seguros? Eu tenho que entender o cliente, a persona, que produtos que fazem sentido, o que os concorrentes desses canais estão distribuindo, o que está dando certo. Então a gente faz que nem como se fosse num novo governo, um plano de 100 dias, a gente faz um plano de aterrissagem de negócios, que a gente chama de PAIN. Então a gente fala, é isso aqui que a gente vê de valor do canal, vamos executar esse plano, vamos gastar muita energia, como se fosse uma consultoria externa, mas é uma consultoria interna, e a gente olha para aquele canal e desenha o que a gente quer fazer com ele naquele primeiro e no segundo ano de operação. E aí, a partir do momento que você já entrou no negócio, você vai aprendendo o que está dando certo, o que vai dando errado, né? O Inter, por exemplo, é um produto que quando a gente chegou, ele tinha uma dependência muito grande de poucos produtos. É sempre um desafio você vender seguro digitalmente, porque o seguro é um produto que você não acorda de manhã e fala, eu preciso fazer um seguro incêndio hoje. Ele acontece quando você está ali fazendo o financiamento de uma casa e alguém te pergunta, você não quer pagar mais R$5 e ter um seguro incêndio? Você fala, quero. Aí você aperta um botão e você contrata. Então, acho que o grande sucesso que a gente teve na corretora da Inter Seguros foi de conseguir construir jornadas de oferta de seguros que estejam embutidas dentro de outras transações do banco. Vai comprar um saco de ração, você oferece um seguro pet. Você vai comprar uma passagem de avião, você oferta um seguro viagem. Você vai fazer um Pix, você oferece um seguro de Pix. Então, muito do sucesso, né, a corretora do Inter cresceu muito desde que a gente comprou e muito do sucesso veio da equipe da Inter Seguros conseguir desenhar essas jornadas de uma maneira muito eficiente, numa jornada muito fácil de contratação, num preço que faça sentido. Então, o Inter tem um pouco dessa dinâmica, uma parte importante do nosso negócio, tem mais de 1,5 milhão de clientes que genuinamente compraram o produto através do seu aplicativo, sem ter um gerente na frente deles. A gente, quando olha uma operação digital deste tamanho de seguros, a gente vê uma operação dessa como um case mundial. Assim, a Lemonade tem uma carteira mais ou menos desse tamanho nos Estados Unidos, então a gente fica muito contente com a velocidade do crescimento da Inter Seguros e como a gente conseguiu aumentar o portfólio e trazer valor para o cliente que está lá usando o banco do Inter todos os dias. Quando a gente olha o BRB, o BMG, estou indo na ordem cronológica. Assim, então o Inter a gente tem mais tempo que a gente está fazendo essa jornada. E eu acho que é só importante, Lucas, que a companhia ela tem um contrato de exclusividade com o Inter para explorar aquele balcão por 50 anos, né? Desde o contrato. Então não tem competição no balcão. Não tem. Como é que a gente trabalha, né? A gente fala, olha, banco, você tem essa corretora que é uma empresa subsidiária totalmente controlada pelo banco. Eu, ente externo, vou ficar sócio de você, só pode ter essa corretora trabalhando, porque a gente trabalha só para o canal. Então, essa corretora que a gente vai ser sócio, ela vai ter uma exclusividade com o canal. No caso do Inter é 50 anos, a gente tem alguns canais que são 20 anos e a gente tem alguns canais que são 10 anos. Então, durante esse período que a gente combina aqui, só essa corretora pode distribuir seguro nesse canal. Passando para o BMG, o grande desafio que a gente tinha no BMG, o BMG era uma operação de oferta de seguro prestamista. Eu vendo seguro no momento que o aposentado do INSS, que é o cliente comum do BMG, está contratando um crédito consignado.
E a gente tinha uma preocupação de construir algum produto que gerasse recorrência, porque quando você vai empilhando clientes que pagam todo mês, você consegue fazer que no longo prazo a tua receita cresça numa taxa muito mais rápida. E eu acho que esse foi o grande sucesso que a gente conseguiu trazer na operação do BMG. A gente tem produto de recorrência, ele já representa mais de 40% da receita da BMG Seguros vem de produtos de recorrência. E aí a gente começou a olhar esse cliente, por exemplo, um aposentado do INSS que está pegando um produto que tem uma aposentadoria de R$1.000. Esse aposentado consegue comprar um plano de saúde privado? Provavelmente não. Provavelmente o plano de saúde privado é mais caro do que ele tem de aposentadoria. Então vamos fazer uma oferta de um produto de um cartão onde ele possa ter desconto numa rede credenciada, ele possa fazer uma consulta de telemedicina, faz sentido para a jornada daquele cliente. Então a gente lançou nesse trimestre agora um produto que chama BMG Med, que faz essa oferta, e vem muito da gente olhando esse perfil desse cliente, ver as necessidades dele, o momento de ofertar, como a gente faz aquilo e lançar esse produto no canal do BMG. Né? Indo para o último agora, que é a BRB Seguros, foi a última aquisição dessas 3 que a gente acabou de falar aqui, que são as maiores parcerias, né, as maiores sociedades que a UIS tem. O BRB é um banco que tem uma corretora super tradicional em Brasília, essa corretora já existia há muito tempo e tinha um desafio similar ao desafio que a gente viu no BMG. A maior parte da receita dessa corretora ela ainda vem de seguro prestamista. A gente vê o BRB numa revolução, um banco que está fazendo muita coisa, um banco que cresceu muito, entrou em novas linhas de crédito, entrou em novas regiões, em novas praças, com novos públicos, e a gente olhou e falou, eu preciso construir um portfólio de produtos que esse cliente queira comprar no banco. Então a gente começou a trabalhar de maneira muito mais eficiente o seguro residencial, a gente começou a montar uma oferta de seguro PJ para os clientes corporativos do banco, usando a escala e o know-how que a UIS tem. A gente tem trabalhado para melhorar o nosso índice de renovação de automóvel com um produto que gera fidelização para o cliente. Então a gente espera no longo prazo que a gente consiga construir um portfólio de recorrência na BRB Seguros, similar ao que a gente vê, por exemplo, na BMG. Ah, perfeito. Eu acho que um ponto é bem importante, porque eu acho que principalmente BMG e BRB, eles eram muito focados no seguro prestamista, né? E o seguro prestamista é aquele que você faz um financiamento e o banco coloca um seguro para caso você morra, fique inválido, o empréstimo é quitado. É isso, né, Lucas? É isso, né? Só explicando um pouco, por exemplo, quando você faz um financiamento habitacional no Brasil, por lei, você é obrigado a comprar um seguro que, se você vier a falecer ou ficar inválido durante esse financiamento, a seguradora quita o seu débito junto ao banco. E aí os bancos desenharam um produto similar para o crédito consignado, né? E aí o tipo de estrutura que você pode fazer para esse seguro ele varia, pode ser morte só, pode ser invalidez, pode ser perda de renda. Então você imagina, você ficou desempregado e naquele período de 4 meses, enquanto você está se recolocando, quem vai pagar a parcela do seu consignado é a seguradora. Tem valor para o cliente. Pode ter uma assistência funeral, você consegue desenhar um produto que você consiga gerar um apelo para quem está comprando. Então o prestamista ele é um seguro de vida que cobre o valor da transação. Mas no geral ele acaba sendo muito dependente da originação do crédito, muito, né? Então essa diversificação que você falou sobre crescer em seguro residencial, automóvel, vida, é justamente para não ficar preso na dependência do banco está originando aquele crédito. É mais ou menos isso, né? É isso, né? A gente vê um Brasil que passou por uma taxa Selic 2, 13. Isso faz com que o banco possa originar muito num período ou ser muito mais restritivo de crédito. E a gente não quer que o nosso negócio sofra uma oscilação tão grande por conta da originação. Então a gente tenta criar um estoque de receita recorrente, como você comentou. Perfeito. Antes da gente ir para resultado, eu queria perguntar sobre a Promotiva, que foi uma aquisição recente, muito relevante. Ela é muito relevante para o Banco do Brasil. Poderia explicar um pouquinho o que é a Promotiva e qual que é o racional como a companhia vê ela?
Claro. A gente tem muito orgulho da aquisição da Promotiva, a gente acha que é uma empresa que tem muita sinergia com o portfólio da Wiz. Não é uma corretora de seguros, que nem está todo mundo acostumado a ver na Wiz, e um pouco do que a gente falou aqui foi sobre corretagem de seguros, mas é um negócio de distribuição. E a gente viu que essa lógica de fazer gestão de canal que a Wiz faz para seguros, a gente conseguia trazer essa mesmo racional para a Promotiva. O que é o modelo de negócio da Promotiva? O Banco do Brasil, ele faz distribuição de consignado público federal e de consórcio através de uma rede de correspondentes bancários. E fora do balcão do banco. Fora do balcão do banco. É uma lojinha na rua que você entra e você consegue contratar um crédito consignado ou um consórcio. E o banco, ele lá atrás tomou uma decisão de, em vez dele se relacionar com esses 200, 300, 400 empresários que fazem essa oferta, ele falou, vou trazer uma empresa para fazer a gestão desse canal, né? Não é a única empresa, tem algumas empresas, mas a Promotiva é disparada a maior empresa na parte de consignado público, para fazer a gestão do canal, e o banco ficou sócio dessa empresa. E a gente falou que comprou essa empresa em dezembro do ano passado, com uma cabeça de fazer com que esse canal seja muito mais relevante, que a gente consiga trazer novos produtos, que a gente consiga aumentar a capilaridade. Então, qual que é o desafio da Promotiva, né? Eu mesmo não estou fazendo a originação, são esses empresários, eu estou fazendo a gestão deles. Então, eu preciso trazer um informacional para que ele consiga fazer uma venda de qualidade. Eu tenho que ajudar ele a gerar lead para que ele consiga fazer oferta e vender um produto para um cliente lá na ponta. Eu tenho que aumentar o portfólio para ele não depender só do crédito, porque no cenário onde o juro sobe, ele acaba emprestando menos. Então, eu tenho que ter consórcio, eu tenho que ter capitalização, eu tenho que ter seguro, eu tenho que ter uma gama de produtos que ele consiga, quando o cliente sentar lá para falar com ele, falar mais do que só sobre crédito. E a gente começou uma jornada muito forte esse ano de expandir essa rede. A gente tinha 400 Cobans quando a gente comprou essa operação. A gente espera chegar no final do ano com próximo de 800 correspondentes bancários dentro da nossa rede. A gente quer aumentar o portfólio de produtos, a gente já tem feito isso ao longo desse ano, e a gente também tem uma preocupação muito grande com qualidade, para que esse cara faça a oferta certa, no momento certo, que a pessoa saiba o que está cobrando. Então a gente tem investido muito na qualificação e no treinamento dessa rede, porque a gente entende que a gente tem um processo equilibrado de oferta de crédito consignado. Então a Promotiva, a gente entende que os desafios que ela tem são muito parecidos com os desafios que a gente vê na parte de corretagem nesses canais que a Wiz é sócia, que a gente acabou de falar um pouquinho aqui. Não, perfeito. Quero falar agora sobre resultado. A gente falou muito sobre o modelo de negócio da Wiz, também da dependência do seguro prestamista e da originação de crédito. Hoje a companhia ela tem negócios que estão em maturação, né? Mesmo a operação do Banco Inter tem o quê? 3 anos? Isso. Né? Então a operação é diferente de um canal maduro como a Caixa, o Banco do Brasil. São canais que estão maturando. Então eu queria que você comentasse, Lucas, os resultados recentes, principalmente sobre 2 óticas. A primeira é sobre a maturação dos negócios, né? Como que estão indo, como que essa maturação tem se traduzido em resultado, e também sobre como a companhia tem navegado nesse momento que os bancos estão segurando a originação de crédito. A gente viu os bancos com uma inadimplência mais alta e com isso eles retraem o crédito. Como que a Wiz se comportou nesse meio adverso que tem melhorado, né? O estado do terceiro trimestre dos bancos, a gente já começou a ver uma inadimplência caindo. Bacana. O que a gente vê aqui, né? Primeiro falando sobre a parte orgânica da companhia, assim, quanto de maturação a gente ainda vê nesses canais, né? Como você bem comentou, Daronco, esse foi o primeiro semestre desse ano, do ponto de vista de originação de crédito, e esses dados são públicos, são do Banco Central, foi um dos piores volumes de originação de crédito dos últimos 5, 6 anos. Então os bancos emprestaram menos, isso foi um desafio para a Wiz, de continuar a apresentar crescimento mesmo num cenário onde os bancos fazem menos operações de crédito. Mas eu acho que ao mesmo tempo isso reforça o nosso valor, porque mostra que existe uma BU importante que, independente do crédito, traz resultado para o canal, remunera bem o canal. Corretagem, você não precisa de balanço, né? Um negócio de patrimônio líquido pequeno, asset light, você consegue trazer resultado para o banco sem precisar reter capital para o banco. Então isso é um negócio importante.
A gente vê que para frente a gente tem ainda bastante produto para lançar nesses canais. Eu acho que mesmo o Inter sendo uma transação relativamente recente, né, 3 anos não são 10 anos, mas a gente acha que é um canal que já amadureceu bastante do ponto de vista de portfólio de produto. Então acho que a gente vê um desafio maior da gente conseguir melhorar as jornadas, personalizar as ofertas, não tanto expandir portfólio. Quando a gente olha as transações mais recentes, BRB, o próprio BMG está no meio do caminho ali, a gente ainda vê que tem espaço para a gente trazer novos produtos que consigam adicionar valor para esse cliente do banco, né? A gente toma muito cuidado aqui na Wiz para falar, o Wiz não é um private equity que compra uma participação numa corretora e fica lá minerando os dividendos. A gente é ativo na gestão, a gente traz expertise, escala, conhecimento de mercado e a gente ainda vê esses canais com muito potencial para a gente extrair. E a gente acha que uma parte vai vir dessa retomada do crédito e uma parte vai vir desse aumento de portfólio de produto ou de personalização de jornada. Então a gente vê os nossos canais crescendo pelas pessoas contratando mais crédito e a gente trazendo mais produto para essa experiência delas de compra. Perfeito. Quero falar um tópico muito importante aqui. O modelo de negócio da Wiz, a gente comentou, sendo uma corretora, ela gera muito caixa, né? Porque ela é asset light, ela não precisa reter esse caixa. Só que na transição do modelo da caixa para as parcerias, a companhia ela adotou um modelo em que ela é sócia dos bancos, né? Ela é sócia do Inter, sócia do BRB, ela comprou uma participação, né? Então ela acarretou no aumento do endividamento da companhia. Então eu queria entender, Lucas, como que está hoje a estrutura de capital da Wiz e também eu queria depois que você comentasse sobre a redução do payout, se teve relação e também como você olha para frente. Bacana. É isso, né, Daron? Quando a gente perdeu o contrato com a Caixa, a gente olhou e falou, tem um runoff aqui, eu tenho uma receita contratada que vai me gerar comissão, mas uma hora isso vai acabar, a empresa não existe, se a gente não ir atrás de novos canais. E aí a gente começou a fazer um modelo de aquisição que gerou um endividamento transacional. A gente não tem o endividamento da Wiz hoje, ele não advém de que a gente perdeu dinheiro na operação e acumulou uma dívida, a gente tomou dívida para ficar sócio desses diversos canais que a gente comentou, Banco Inter, BMG, BRB, e todas essas operações geram muito caixa. Então, por exemplo, nesse terceiro trimestre, a gente, entre antecipação de dividendos e redução de capital só na BRB Seguros, a gente subiu 60 milhões de caixa para o caixa da controladora da Wiz. Então, mostra como a BRB Seguros é uma forte geradora de caixa. Então, para a gente fazer esse processo de repor essa perda da caixa, a gente foi comprando participação nesses diversos canais, isso gerou um endividamento transacional para a companhia, e o jeito que a gente gosta de ver esse endividamento dentro de casa, dentro da administração da Wiz, é da seguinte forma. A maioria das empresas sempre olha uma relação de endividamento sobre EBITDA, né? Com quantas vezes EBITDA eu estou endividado. Como o negócio da Wiz é um negócio associativo, e por exemplo, no caso do Inter eu não controlo, mas ele me gera aquele caixa. No caso da BRB Seguros, eu controlo, eu trago 100% do resultado no consolidado, mas eu não fico com 100% do caixa da operação, eu fico com 50,1% que a gente acabou de falar aqui. Então, a maneira que a gente gosta de ver assim, qual que é o estágio de endividamento da Wiz é a gente multiplicar o EBITDA de cada uma das nossas operações pela participação que eu tenho. Então, vamos supor, se o Inter gerar 100 milhões de EBITDA, com 40% de participação, o EBITDA proporcional da Wiz é de 40 milhões de reais. Quando você soma todos os EBITDAs e multiplica por participação, você vê, e vamos anualizar aqui para falar de um ano, a Wiz tem um EBITDA por participação de mais ou menos 300 milhões de reais. E se você olha o endividamento líquido da companhia, ou seja, tudo que eu tenho para pagar dessas aquisições, menos o caixa da controladora, e o caixa que eu tenho em cada uma das subsidiárias também proporcional à minha participação, você vai ver que o endividamento da Wiz hoje ele está um pouquinho abaixo de 2 vezes EBITDA. Então ele é um endividamento que não preocupa a administração da companhia, ele tem um perfil de vencimento mais curto, né? A maior parte desse endividamento vence nos próximos 4 anos, porque é um endividamento que eu fiz
dando, né, a maior parte dessa dívida são com os meus próprios sócios. Então ele tem um perfil mais curto, mas como a gente gera muito caixa, a gente também tem linha de crédito nos bancos para continuar refinanciando esse saldo ao longo do tempo. Então, é o que você falou, assim, eu compro um canal por 20 anos, eu estou naqueles primeiros 3 anos ou 4 anos que eu estou pagando o canal, depois eu vou ficar 16 anos extraindo o dividendo dele sem precisar pagar nada. E aí, a partir do momento que eu passo esse período de pagamento de aquisições, a gente tem que olhar para o mercado e falar o seguinte, esse caixa que eu estou recebendo, né, que aí entra um pouquinho na questão do payout, eu consigo remunerar os acionistas com transações que sejam muito acima do custo de capital, ou seja, eu tenho aqui 100 milhões de reais. Eu tenho algum canal que eu possa comprar que vai me dar um retorno de uma TIR de 25% ao ano, então eu acho que eu estou gerando valor para o acionista, empregando esse capital numa nova aquisição que dê um retorno desse. Se eu não consigo ver um retorno tão satisfatório, talvez eu tenha que dar esse dinheiro para o meu acionista, ele se remunera com renda fixa, com fundo imobiliário, com o que ele quiser, com o dinheiro dele. Então, como o negócio da Wiz, para eu crescer, eu tenho que comprar participação em outros canais, a gente tem uma rigidez muito grande do que é o retorno mínimo que a gente está buscando para cada um dos canais, porque se eu não encontrar esse retorno, eu prefiro remunerar o meu acionista. Então, a gente reduziu o payout de 50 para 25 para que essa grande geração de caixa da Wiz seja usada para pagar essas aquisições que a gente fez, e quando a gente olha num horizonte de médio, longo prazo, a gente vai sempre olhar e falar, puta, se eu tiver a oportunidade de empregar o capital com bom retorno, assim eu farei, continuarei fazendo aquisições. Se eu não encontrar bons deals a preços que façam sentido, muito provavelmente posso aumentar ou pagar dividendos adicionais. Então essa é um pouco a visão que a gente tem para a estrutura de capital da Wiz. Perfeito. Hoje o payout está em 25%. Está no mínimo legal, né? O novo mercado diz que no mínimo você manter os 25% de payout. Então a gente reduziu de 50% do lucro líquido para 25%. Mas a companhia pode aumentar depois, à medida que a estrutura de capital equalize, né? Sim, a partir do momento que a gente olha e fala, olha, minha dívida, eu não estou mais 2 vezes EBITDA alavancado, estou meia vez EBITDA alavancado, e eu entendo que o melhor uso dos recursos é remunerar o acionista, eu posso subir para 50, posso pagar dividendo adicional, tem várias formas que eu posso remunerar o acionista. Lucas, então eu queria entender uma pergunta que é bem importante. A gente abordou sobre a estrutura de capital da companhia. Nos próximos anos, ela tem um endividamento que a alavancagem é saudável, mas ele é um tiro curto, né? Isso. Então a companhia tem lá 50 anos no Inter, mas vai ter que pagar nos próximos pouquíssimos anos. Vocês estão avaliando um follow-on ou vocês acham que conseguem equalizar a dívida hoje? Bacana. Primeiro ponto, quando a gente vai discutir um follow-on, é trazer capital próprio, um aumento de capital na companhia, e isso é uma decisão que não permeia só a administração da companhia, permeia os sócios, porque os sócios precisam colocar esses recursos na companhia. O que a gente tem trabalhado, Daronco, é o seguinte, a gente vê que num cenário onde a gente tenha um follow-on, um aumento de capital próprio, a gente conseguiria ter mais munição para ir atrás de novos ativos, né? Assim, com o endividamento que a gente tem, a geração de caixa da Wiz, a gente consegue, com as próprias pernas, com a própria geração de caixa do negócio, pagar esse endividamento transacional que a gente fez. Com o aumento de capital, um follow-on, a gente conseguiria ter mais recursos para eventualmente voltar a fazer um crescimento inorgânico mais agressivo. Então, essa é uma conversa que a gente sempre traz para o conselho da companhia, para os sócios, para a gente amadurecer o que a gente tem de pipeline, que tipo de retorno a gente espera, mas em última instância não é uma decisão só nossa, assim, é uma decisão também que tem que ser compartilhada com os sócios, e acho que também fazendo um último adendo, e que também depende das condições de mercado, né? Emitir dinheiro novo a uma ação mais barata ou mais cara, isso influencia o humor do mercado para participar de um follow-on. Então a gente acompanha as 3 frentes, assim, tem que ter um propósito para fazer, tem que ser no momento certo e os sócios têm que querer. Então a gente tem olhado sobre esses 3 prismas. Perfeito. A gente falou muito sobre a companhia, o passado, o presente, e a minha última dúvida, que é a mais importante, é o futuro da Wiz. Você, como um dos principais executivos da companhia, como você enxerga a Wiz nos próximos 5 anos?
Bacana. Essa é a pergunta que a gente se faz todos os dias lá, né? E quando eu cheguei, eu acho que eu me perguntei muito disso. Vou fazer 1 ano na companhia e eu falei, o que vai ser essa empresa daqui a 5 anos, né? E uma das coisas que a gente começou a amadurecer do ponto de vista de gerar valor para o canal e, por consequência, capturar valor para a gente, a parte de seguros foi onde a gente entende que a gente conseguiu fazer negócios onde a gente gerou mais valor para os nossos parceiros e conseguiu capturar esse valor. E a gente olha esse mercado de corretagem, a gente ainda vê muitos canais de distribuição, principalmente bancos ainda, que a gente entende que a gente poderia contribuir com o crescimento desses bancos. A gente fez uma conta, a gente pegou todo o sistema financeiro do Bacen, todo o mercado de todos os bancos do Brasil, e a gente foi segmentando assim, que bancos que a gente entende que sejam de um tamanho e que a gente possa trazer esse valor, e a gente vê que ainda tem pelo menos 80, 90 bancos que a gente poderia bater na porta e ter uma conversa construtiva do que como a UIS pode ajudar esse banco a crescer a operação de seguros dele. Então, quando eu olho a UIS 5 anos para frente, eu imagino a UIS tendo sociedade com outros canais de distribuição, onde a gente possa trazer esse valor para esses canais. Então, eu vejo um pouco do que a gente fez no BRB, no Inter, no BMG, para mais canais de distribuição. Perfeito, Lucas. Muito obrigado pelo seu tempo, por ter vindo aqui falar com os investidores, falar com quem já é acionista da UIS ou, eventualmente, quem deseja se tornar acionista da UIS. E também, lembrando, pessoal, se você tem mais dúvidas, tem o site da RI da UIS, é muito transparente, muito acessível, tem lá o Fale com a RI, o calendário. Vai lá se você tem dúvida, manda uma mensagem e agradeço, Lucas, a presença, espero vê-lo novamente. A gente que agradece o convite da sua, estamos à disposição. Quiserem falar de novo ou quiserem entrar em contato com o nosso RI para aprofundar alguns dos temas que a gente discutiu, a gente está à disposição. Obrigado. Obrigado, pessoal. Até a próxima.